É um programa que causa o furor neste ano de 2018-2019, ano letivo de Ciências da Comunicação. É um dos programas mais recentes da CCFM, um programa totalmente diferente, um programa mais curto, com menos de 15 minutos do que todos os outros programas da CCFM e que não envolve simplesmente colocar músicas ou falar sobre coisas aleatórias. Ou talvez sim, talvez seja nada demais. E neste momento, eu, Pedro Valente Lima, o José Volta e Pinto e o Gonçalo Savença, ponto final, e com C de cedilha e com S maiúsculo, vamos conversar com o Rodrigo, a cabeça, o gênio que está por detrás de todo este programa, de todos estes temas, de todas estas conversas de 1 minuto a 1 minuto e meio, talvez no máximo. Portanto, a conversa que se vai seguir poderá ser suscetível de ferir as sensibilidades dos nossos ouvintes, mas esperemos que gostem e que coloquem os telemóveis em modo avião. Havia tanto para contar, mas nada para dizer. Era contigo que queria estar, era sem ti que queria viver. Tu complicavas o pequeno prazer, não te calavas até eu dizer: eu vou-me embora antes disto aquecer. Pronto, estamos de volta agora com a entrevista, o Nada de Mais edição entrevista, com o excelentíssimo entrevistador, que não é nada de mais, Rodrigo Salazar Oliveira. Patrocinado por CCFM e Coca-Cola. Nós falámos aqui um bocadinho do formato desse 1 minuto e a ideia que tinhas inicialmente de ser uma coisa que não te dava muito trabalho, mas que o trabalho que tu tinhas era menor do que aquilo que as pessoas teriam a ganhar a ouvir o programa. E, portanto, o programa é assumidamente um programa curto, é uma espécie de um shot de qualquer coisa Minimalista. no dia das pessoas. Tu disseste que não é de facto nada de mais, que não precisa necessariamente de ser humor, não precisa necessariamente de ser uma coisa positiva, mas é alguma coisa na vida das pessoas. No máximo, aliás, no mínimo, é uma curiosidade qualquer para as pessoas. Tu achas que isso é uma pequena demonstração? O Nada de Mais é uma pequena demonstração daquilo que tu és? Ou seja, todos os dias tentas pelo menos dar qualquer coisa à vida das pessoas. Essencialmente, se achas que o Nada de Mais é um reflexo, por assim dizer, da tua personalidade. Antes de mais, eu queria agradecer esses elogios. Eu até fiquei um bocado sem jeito, não é? Epá, eu sou muito... Parece que estou muito a gabar se disser que sim. Mas vou mudar então para... Eu acho que é um bocado o espelho de qualquer um de nós perante a sociedade, não é? Se todos nós dermos esse bocadinho, acho que é perfeito. Mas é um espelho de qualquer um de nós ou é como nós devíamos ser? Pronto, Gonçalo Savença, tu tens toda a razão, deviam ser todos como eu, porque eu, sendo uma estrela, acho que todos deviam ser assim. Não, acho que se formos todos assim, é bom. Não sei se eu sou ou não, quem sou eu para julgar ou para dizer isso, mas se formos uma estrela e fizermos esse 1 minuto por dia de qualquer coisa para as pessoas, acho que é bom. Querias então que o Nada de Mais é uma espécie de serviço público para as pessoas? Public Service Announcement. Eu acho que completamente. Acho que saber se o António Costa prefere massa vermelha à massa verde ou se o José gostaria de reencarnar no Michael Jordan, acho que, ou se o Pedro Lima gosta mais de doçuras do que de travessuras, ou que o Gonçalo Savença acha que dormir com meias é se estiver frio, sem meias se estiver calor. Acho que isso é sem dúvida serviço público. Este momento foi ternurento, porque ele lembrou-se de cada um. Não, e nota-se a dedicação, porque são muitos programas e as pessoas pensam que às vezes se pode perder a dedicação da coisa, mas não. Todos os programas são um só. Sim, e eu acho que tento, e lá está, não me querendo estar a gabar, não é? Mas eu tento... A humildade nos olhos do Rodrigo sim. agora. Eu tento dar essa dedicação, não é? Em tudo o que faço, e acho que se cada um de nós der essa dedicação em cada coisa que faz, mesmo que seja, lá está, na minha 7ª prioridade dos projetos em que eu estava envolvido, só temos todos a ganhar com isso. O Sebastião estava a falar que era de facto tu dares um bocadinho de ti todos os programas, ou podemos dizer todos os dias, pelo menos todos os dias que os ouvintes vão ao programa ou te vão ouvir. O que eu ia perguntar era se desde o início tu vias isto como um projeto comunitário, isto é, parece que não precisas sempre de outra pessoa para fazer o programa, ou seja, foi uma maneira simples e rápida, lá está, de fazer com que Ciências da Comunicação se sentisse até integrado ou incluído na CCFM ou nos projetos da CCFM, ou seja, foi também uma maneira de valorizares
as pessoas que te rodeiam, lá está neste caso. Até porque as pessoas, depois de sair os programas, comentavam sempre entre si, havia sempre alguém, já ouviste Nada Demais, e o pessoal, não, quem é que é hoje? É aquilo, vou ouvir. Mas é o nosso amigo. Num curso que se tem fraturado nos últimos anos. Só para tornar esta questão, agora uma questão a 3, que as pessoas sentiam exatamente essa coisa de participarem, no mínimo, participarem todos numa coisa em conjunto, que tu potenciaste, certo? Tanto porque o amigo participou e diz, acho que também quero participar, ou ouvem porque os outros entraram, ou eu ouvi o teu, vais ouvir o meu, coisas desse género. Portanto, estão todos unidos num projeto que tu criaste. Como é que te sentes em relação a isso? Eu fico sem jeito com o que vocês dizem. Eu já está vermelho. Estou, não. Se o é, eu fico muito contente. Não tinha essa percepção de todo mesmo. Mas se o é, ainda bem que o é. E ainda bem que isto fez algo de bom às pessoas, não sei, mas efetivamente acho que, e agora falando mais a sério, ao bocado disse assim mais num tom irónico, não vou dizer que isto é algo comunitário, não foi esse o propósito de todo, mas se acabou por ser, ainda melhor, não é? Muito bem. Daqui para a frente, isto agora já quase uma centena de programas. Exatamente. É um programa já solidificado na audiofonia do curso. Nacional, eu diria até nacional. E nacional, isso também podemos falar a seguir do impacto que isso teve fora de portas de CC. Mas na altura em que o programa estreou, ainda existia um outro, que era o Whiteal. Desculpa interromper, ainda existe, está de férias. Teve um hiato por causa do impacto do Nada Demais. Portanto, acabou por ser, de certa forma, algo que ultrapassou a dimensão de um programa normal na CCFM, como já falamos aqui. Qual é que é o impacto que achas que o programa pode vir a ter para as gerações futuras que vão ouvir e que vão entrar na CCFM? E de que forma? Em primeiro lugar, não acho que tenha feito frente ao Aital, pelo contrário. Peço perdão, eu não considero que tenha feito frente, né? Acho que ninguém aqui julga, mas a verdade é que eclipsou exatamente. Mas isso são métodos de trabalhar diferentes. De forma inferior. São métodos de trabalhar diferentes, eu tenho os meus métodos e a minha estrutura e se calhar as minhas metas e os outros programas têm as metas que eles têm. Nem quero entrar por aí. Um grande abraço para o Luís Rocha. Beijinho. Em relação aos outros programas ou ao futuro, penso que se calhar isso aí, o Nada Mais, se calhar foi um bocado uma inspiração para outras pessoas que gostavam de criar coisas e que disseram, olha, se ele criou também vou criar, da mesma maneira que me aconteceu isso a mim. Eu ao ver outros programas a serem criados, lá está como o Aital disse, também consigo fazer isto, também posso criar uma coisa. E acho que sem dúvida os programas que surgiram imediatamente a seguir ao Nada Mais durante este ano, possivelmente tiveram essa ideia do, olha, se ele também fez, também consigo fazer, e criaram vários programas e criaram-se vários programas ao longo deste ano. E estamos a falar de impacto de programas que poderão vir a surgir e de pessoas que poderão ter essas ideias, e impacto nos programas que já existiam, isto é, tu sempre admitiste, até mesmo ao longo da entrevista, um sentido crítico no teu programa, portanto, e nos conteúdos que tu abordaste mesmo de maneira irónica, portanto, essa ironia, esse tom mais de sátira do programa, qual é que é então a crítica ou o impacto que há efetivamente nos programas anteriores? Sim, já existentes. Sim, o Nada Mais acaba por ser um bocado irónico, no sentido de estar inserido na CCFM. Eu, como disse, não era um particular fã da CCFM, porque achava que programas com muito tempo não me davam muita vontade de ouvir, programas só de música também não me davam muito vontade de ouvir, e portanto é um bocado essa crítica. Eu sempre identifiquei o Nada Demais da seguinte forma: o Nada Mais é um programa extremamente parvo e extremamente irrelevante, como a própria CCFM. Foi sempre assim que eu apresentei o Nada Demais, com todo o carinho a esta casa que não me diz nada, que é a CCFM, mas, não, falando mais a sério, sempre o apresentei assim, porque era um bocado, acho que é um bocado essa a crítica, entre aspas, que o Nada Mais faz. É um programa pequenino, só de 1 minuto ou de 1 minuto e tal, para brincar com os programas que têm 45 minutos, e um programa em que não passam músicas, ou as que passam é só o jingle, e para além disso é ser perguntas completamente irrelevantes, porque às vezes há, se calhar em programas da CCFM, os temas lá abordados são um bocado irrelevantes para quem ouve. Então eu tentei juntar um bocado dessas coisas todas e criar Nada Mais com um bocadinho desse sentido crítico. E que responde até a uma necessidade da sociedade em que vivemos agora, tão mais imediata, tão imediata, sim. E que dá sempre tanta importância a tudo, é importante também. E é um bocado também crítica a isso. Pronto, se agora é tudo imediato e já não temos tempo para ouvir
o programa se calhar de 20 minutos, e eu se calhar contra mim falo, também faz um bocado essa crítica a esta sociedade do imediato, se quiserem abordar Sim, assim. ainda hoje havia, assim, pronto, uma parte assim rápida, de facto, um artigo do Shifter, atenção, a falar sobre a importância de perder tempo, porque de facto, uma coisa que também concordo na crítica que tu fazes e que acabaste agora até de desmiuçar, é basicamente, de facto, e como o Zé estava a dizer, todos os dias nós andamos num ritmo acelerado, mesmo até parece que às vezes nós não temos nada para fazer, mas, no entanto, temos sempre um horário apertado, temos que estar num sítio, depois temos que estar no outro, depois a pessoa pede isto, outra pessoa pede ajuda para aquilo, e parece que não, se calhar, perder 1 minuto ou até perder os 6 minutos com o ruído e os easter eggs que tu colocas, até acaba por ser ali uma pausa que acaba por recarregar, nem que seja o mínimo de energias para a pessoa, e tentar desanuviar um bocado, se calhar, dos dias mais estressantes que existem. Muito obrigado. Nada. Acho que há aqui uma questão grande que se impõe, e acho que quem está a ouvir também tem esta questão, que é, para ti, neste momento, apresentaste agora o desafio de terminar a licenciatura, não é? Já deixaste, de certa forma, a tua marca com o Nada de Mais. O pessoal já sabe o que é, as pessoas já sabem o que é que significa, já faz parte da vida das pessoas, como nós já estivemos aqui a discutir. É um ícone da cultura. Desculpa-me interromper, as pessoas muitas vezes a falar, sai a expressão, isso não foi nada mais, e riem-se a seguir. E eu acho que isso aí é uma pequenina brincadeira que eu particularmente gosto. Já entrou quase na gíria das pessoas. Sim. Já Já vem no dicionário até. Se procurarem nada de mais no dicionário, diz a expressão e depois o programa. Portanto, o Nada de Mais já está bem aprofundado aqui no nosso meio. A questão que se impõe agora é o que é que falta fazer, ou qual é o futuro do Nada de Mais. O Zé já deu um bocadinho o cheiro da coisa do parâmetro do paradigma nacional. Portanto, o próximo passo é uma rádio regional, uma rádio nacional. Se o Nada de Mais é um programa que vai terminar no pico de carreira, por assim dizer. Se é um programa que ainda tem muito mais para dar. Portanto, qual é o futuro? Não considero que seja o pico, atenção. Perdeste a oportunidade de dizer que é um programa que não tem nada de mais para dar. Em relação à questão do nacional, quem me dera que isto fosse a nível nacional, acho que resultaria muito bem como uma rubrica de uma rádio qualquer. Acho que resultaria muito bem com famosos. Acho que chamar um ator, um cantor, etc., alguém, um ministro, chamar a uma rádio para chegar ali e perguntar prefere maçã verde ou maçã vermelha, e o VIP, digamos assim. O António Costa já respondeu isso? O António Costa. O VIP responder à questão e dizer obrigado, até ao próximo programa, acho que seria muito engraçado de se ver a nível nacional. Lá está, não tenho neste momento os meios para fazer isso, mas gostaria muito. Em relação ao futuro Nada de Mais, eu anunciei há uns tempos o fim do Nada de Mais num post, mais uma vez, numa brincadeira que nós fizemos, num post extremamente irónico. Agora neste segundo semestre foi mais difícil gravar o Nada de Mais, não havia tantas pessoas disponíveis para gravar, eu tinha menos tempo, só podia ao final da tarde, e quando chegava ao final da tarde para gravar não havia convidados para gravar, foi mais difícil de conseguir arranjar. Comecei a ter várias falhas, dias em que não saía, ainda fui conseguindo desenrascar. Aqui uma confissão, houve programas que saíram que as pessoas não estiveram comigo na ilha, a gravar. Foi tudo manipulado a nível da edição. Ultraje. Confesso aqui, porque houve uma altura mesmo apertada em que não conseguíamos ter programas para lançar. Chegava a data, uma terça, uma quinta, um sábado, não é? Os dias em que saem, e não tínhamos o programa para gravar, e eu tive que desenrascar alguns a editar e eu a gravar separado da pessoa, e teve que ser assim para conseguir sair. Mais uma demonstração do gênio de Rodrigo Salazar. Muito obrigado. Não considero. Não é que me orgulho muito disso. Houve até conflitos entre a equipa. O Rui dizia, vamos acabar com o programa, não tem jeito nenhum. Porquê é que não me surpreendo? Não, mas efetivamente ele dizia, vamos acabar, não tem jeito nenhum, cancela, acabas agora, depois começas quando tiveres mais tempo. Eu e o António sempre dissemos, não, vamos continuar, falhamos este, mas depois conseguimos voltar a fazer outro programa. Até porque mudar a temporada para mim não fazia sentido, porque o conceito continuava a ser o mesmo. Para além disso, lá está, nós anunciámos o fim numa altura em que já não conseguimos gravar, e disse assim, temos que dar uma resposta às pessoas, porque o programa nunca mais saiu, vamos anunciar. Tem aquele texto é completamente inspirado, e daí talvez o plágio que o Luís Rocha fala, é do José Pedro Vasconcelos, numa brincadeira num 5 para a meia-noite, há uns anos, que começou o programa a dizer, chegou o momento, nós temos de saber quando é que já demos tudo, quando é que é o fim, e portanto chegou o momento de acabar com o programa. Eu fiz essa brincadeira em texto, com a imagem a preto e branco, só que no final tinha uma brincadeira a dizer, e o momento é em 2028.
O que acontece é que as pessoas, lá está nesta sociedade do imediato, leram o início do post, disseram olha que tristeza, o Nada Mais acabou, reagiram com choro e não se aperceberam que aquilo era uma brincadeira, que o programa não tinha acabado. O choro não era ironia também. Pois, é certo. E as Gosto de pessoas... reagir com choro. As pessoas não perceberam que o programa não tinha acabado, aquilo foi uma brincadeira. E recebi mensagens a dizer o programa não pode acabar, comentários das pessoas, agora que o programa acabou, então eu fui convidado agora e já vai acabar, sugestões para o fim do programa. E eu fiquei, mas como assim? O programa não vai acabar? Está lá escrito que não vai acabar. Era uma brincadeira. Em defesa de alguns ouvintes, o texto estava um pouco confuso. Eu acho que é essa a brincadeira, era deixar assim muito ambíguo. Até porque é que estás aí surpreso com os mas pronto, foi essa brincadeira. Eu acho que as pessoas depois ao chegarem ao 2028 iam perceber que era brincadeira. Mas foi uma graça interna. Quando em 2020 terminar mesmo, já não é brincadeira. A minha ideia é fazer um post em 2028, se ainda existir o Facebook e essas coisas, e todos nós, fazer um post a dizer fim, só uma placa a dizer fim. Tinha muita graça se isso acontecesse. Aliás, vou agendar já um post com a dizer fim em 2028. Em relação ao fim, efetivamente o programa vai chegar ao fim. Eu não tenciono passar o programa, dar continuidade ao programa, porque acho que é uma coisa demasiado pessoal. Tu és a estrela. Porque eu sou uma estrela e, portanto, passar isto a outra pessoa seria sempre alguém inferior à estrela que eu sou. Não, mas falando sério, efetivamente vai acabar o programa, mas não podia acabar de qualquer maneira. Acho que uma coisa que é nada demais tinha que acabar com algo demais. Que acaba por ser nada demais, mas é algo demais. E, portanto, acho que vou fazer aqui a revelação. Um é isso. Exatamente. Vai acabar, para além destes episódios especiais como este da entrevista, com Nada Demais, o musical. Aí está. E queres desenvolver um bocadinho a ideia do Nada Demais é realizado musical? por quem? Quem é que fez o argumento? Sim, vai ser um musical, vai ser muito maior do que costuma ser 1 minuto o programa. De editar aqui buzinas. vai ser um bocadinho maior, vai ter à volta de 20 minutos, um bocadinho mais talvez. Mais pequeno que esta entrevista. Sim, e vai ser uma mistura, e aí também volto a referir o plágio do Luís Rocha, são brincadeiras, não considero plágio, em que basicamente vai ser um musical dos musicais. Porquê? Porque algo tão grande como Nada Demais merece um musical. Porque qualquer coisa que é grandiosa merece um musical, Nada Demais também. Então vamos acabar assim em grande festa num musical, vai ter muita gente a cantar. Eu agora parece que sou o Filipe Laféria a dizer venham ver o espetáculo, que agora parecia o Fernando Mendes. Não, mas venham ver o espetáculo ao Teatro Politeama. Não, mas vai ser efetivamente uma grande festa, vai ter muita gente a cantar, e efetivamente vai contar a história toda do Nada Demais, desde o início até ao fim. E vai ser muito engraçado. Vou ter muita gente a cantar, portanto, ouçam. E citando o Rui Maria Pego, e também esta ideia de acabar o musical é muito inspirado também no programa que ele tinha. Esta ideia do musical é, citando, é a disciplina artística que permite uma estupidez enorme. Efetivamente, conseguir contar uma história através de cantar e com músicas, e o pessoal a certa altura está a falar e depois começa a cantar, tem esta brincadeira do musical que eu achei, ok, vou querer fazer igual, se calhar copiar a ideia, mas com as minhas adaptações. E as músicas vão ser... Não? Sim, é paródia, sem dúvida é uma paródia. E as músicas vai ser, lá está, uma miscelânea de vários musicais, porque vai ser um musical dos musicais. Nada mais, um musical. Venham ver, Teatro Politeama, todos os domingos já... Não, estou a brincar. Com a introdução de Filipe Laféria. Sim, sim. Acho que, em tom de conclusão, não é? E para terminar com uma última questão, eu acho que, pelo menos daquilo que tu dizes, não tinhas bem a ideia do que é que poderia ser o Nada Demais quando começaste. Acho que não começaste com a ideia de criar um musical no final, pelo menos. De todo. Acho que a questão é simples, mas acho que é importante também para tu responderes. Que é, sentes que agora vendo tudo o que já fizeste e a forma como termina, sentes-te realizado com o que fizeste? Ou sentes-te feliz com o que fizeste? Eu acho que sim. Fiquei muito contente com o programa, teve os seus altos e os seus baixos, como tudo, não é? Mas, acima de tudo, acho que conseguimos fazer um bom trabalho, acho que o conceito foi muito bem conseguido e muito bem recebido, acho que, em termos de comunicação, também foi tudo muito bem recebido e teve tudo coisas bonitas e, portanto, sinto-me realizado. Acho que, como sempre disse, e no final de cada programa, às vezes os entrevistados diziam não teve muita piada, dizia, está perfeito. Porque tudo o que for, tudo o que sair será sempre nada demais. Se tiver piada, vai ser nada demais, porque pronto, é mais uma piada. Se não tiver piada, foi nada demais. Portanto, tudo vai ao encontro do conceito geral de ser nada demais. E, portanto, sem dúvida que me sinto realizado, apesar de não ter sido nada demais.
E aliás, o musical acaba mesmo assim, não querendo estar já a avançar, mas acaba mesmo assim a dizer: tudo o que fazes não é nada demais. Bem, dá para ver aqui uma perspectiva Filosófica, estoica da ataraxia de Fernando Pessoa, não é? Penso que podemos dar então assim por terminada esta entrevista, portanto impõe-se que se diga muito obrigado e até ao próximo programa. E foi esta a entrevista, o Nada de Mais, edição entrevista, com o excelentíssimo entrevistador, mas nada de mais, Rodrigo Salazar Oliveira. Um programa icónico, um programa que marcou uma geração em Ciências da Comunicação e que com certeza vai continuar a marcar todos os que entrarem no curso de Ciências da Comunicação. Um programa que mudou consciências, um programa que alterou a forma de pensar a rádio na CCFM, penso que todos concordamos, e portanto um programa que fica para a história. Muito obrigado aos três por este bocadinho e até ao próximo programa, que será o último. Muito obrigado, Rodrigo Salazar Oliveira. O meu nome é José Volta. O meu nome é Pedro Valente Lima. E eu sou Gonçalo Sabença. E isto foi o Nada de Mais, edição entrevista. Dizes-me que sim, que não, talvez. E então dizes-me que sim, que não, talvez. E então